você falou queria retornar um pouquinho. Essa questão da equipe rede, Mance e pessoas que trabalham com economia solidária trazem exemplos muito simples e muito valiosos. Se alguém que planta cenoura se articula com alguém que planta alface, eles poderão se especializar no cultivo daquilo que cada um sabe fazer. Mas eles se articulam. Então, em rede, eu abro mão da minha autonomia. Abro mão de parte da minha autonomia. Eu digo, tá bem, eu produzo alface e entrego na terça-feira. E você que produz cenoura também entrega na terça. E isto pressupõe negociação, contrato. Porque um autor que eu queria trazer também para essa discussão é o Gastão Campos, que vai dizer o que é um nó dessa rede. É uma unidade de produção. Ou é um coletivo organizado para produção, se for uma unidade básica de saúde. E aí você pergunta, isso nos processos de regionalização. Bom, podemos trazer para essa conversa alguém como Milton Santos, por exemplo. Vai falar no território, ao espaço banal e ao espaço das redes, não é só redes. Mas então, e rede é uma composição entre fixos e fluxos. Então, quando nós pensamos o rizoma, um pouco essa perspectiva deleuziana, né? Bom, o rizoma é uma boa metáfora, mas é a metáfora de uma expansão horizontal. É muito bom compor a ideia do rizoma, a metáfora do rizoma, mas também pensar que em alguns momentos na saúde alguém toma referência, um nó da rede é a referência para alguns eventos. Ou pode ser referência, inclusive, com maior permanência no tempo. Eu sou uma UTI neonatal, eu sou uma referência no tempo, isso é um fixo. Bom, sou um hospital de um município. Esse lugar na rede, ele vai se alterar. A história altera esse lugar. Esse hospital pode deixar de ser necessário e transformar-se em outra coisa. Mas eu acho que quando pensamos a perspectiva da rede de atenção, precisa considerar que há fixos. Que esses nós da rede, em algum momento, eles negociam e essa negociação, essa pactuação tem uma certa permanência no tempo. Então não é só fluxo, não é só produção. Mas agora, que diferença faz trabalhar no conceito de rede em regionalização? Eu penso que a grande diferença é pensar que os sujeitos estão em relações mais horizontalizadas, em que a complexidade não é dada pela sua incorporação de equipamentos. Eu estou cuidando para não falar em incorporação tecnológica, porque relação é tecnologia. Mas que a complexidade não é dada pelo custo e nem pelo equipamento, e que então coloca sujeitos em situações de maior horizontalidade, discutindo problemas e tecendo a rede em uma região, em um território, que é uma região. Para o Milton Santos, região deixou de ser o lugar de reger e passou a ser o lugar só do fazer. Nós queremos recuperar. Na concepção de rede, a região, os secretários municipais de saúde que estão no colegiado gestor, eles tecem uma rede de atenção. Como rede é nó e é fluxo, ao mudarem os fluxos, eles estão produzindo rede, mesmo que não construam novas unidades. Não sei se essa perspectiva ajuda a colocar novidades na organização. Mas se a gente... São redes produtoras sempre de novos nós, né? Novas conexões, produtoras de novas redes. Tem sempre essa perspectiva de abertura para as novas redes. Isso, essa é uma aposta. Inclusive de que o trabalhar em rede vai acelerando um processo de alteração, de mudança das instituições. Porque eu sou um hospital, não faz mais sentido para essa rede ser um hospital, mas faz sentido para a rede ser um outro tipo de unidade. Então, isso acelera processos que a gente tem chamado de inovação organizacional. Porque não é possível eu não mudar o meu local de trabalho e me conectar em rede. É possível, mas isso é uma rede fria, diz o Eduardo Passos. Essa é uma rede fria. Qual é a rede quente? Aqui a gente faz um processo que nos muda, que altera, esse nó se transforma e também se transforma na minha relação com o outro.
Isso transformaria um pouco essa perspectiva com que geralmente os serviços falam da rede, que é a perspectiva da carência, né? Não dá para eu trabalhar de um jeito diferente porque falta a rede. A rede é sempre aquilo que me falta para eu dar suporte, para eu poder trabalhar melhor, para eu poder funcionar também como rede, né? Então, nessa perspectiva da rede quente, a rede nunca falta no outro, né? Ela tem que ser sempre acionada desde aqui também, com qual ponto de conexão que eu posso também acionar no meu serviço, né? Claro, isso que você está falando é muito visível nas experiências de acolhimento com avaliação de risco. Sim. Né? Porque eu estou num hospital e olho para uma rede que eu desconheço. E suponho que aquela rede deva fazer isso, mais aquilo. Acontece que, em rede, essa equipe desenvolve um outro tipo de conhecimento, tem chamado de inteligência coletiva, né? Dizendo assim, olha, se vier de tal lugar, lá existe um serviço com tais competências. Agora, em tal lugar não existe. Então, eu não posso imaginar que o usuário vem sempre do mesmo jeito, de um território igual, de uma rede homogênea. Não se trata. Então, é possível que um hospital, ao implantar acolhimento com avaliação do risco, inicie um processo de negociação com os diferentes pontos da rede, inclusive assumindo contratos que são provisórios. Enquanto não tiver uma equipe que possa acompanhar hipertensos nesta região, alguém precisa assumir essa função. Então, isso seria trabalhar em rede, sair um pouco de um lugar congelado, ou de uma identidade congelada. Eu sou um posto de saúde se eu faço isso. Eu sou hospital. Embora essa perspectiva de trabalhar em rede sem mexer nos nós, também está presente no SUS. É uma perspectiva importante, onde a gente organiza a atenção, define fluxos, né, e não discute a própria unidade de produção. Não discute o processo de trabalho do hospital. Para terminar nossa conversa, rapidinho, onde é que a gente encontra para ler um pouco mais dessas ideias tão interessantes que tu está nos trazendo? Bom, que dicas tu nos daria para continuar essa conversa contigo um pouco por escrito também? Bom, então, algumas coisas que eu andei escrevendo. A tese se chama Poder Local e Inovação do SUS, ela está no sistema da Unicamp, não está publicada. E há um texto que nós publicamos em uma coletânea, que é Saúde Coletiva Diálogos Contemporâneos, onde eu faço uma brincadeira de que tecer rede é consertar com S e também com C. A ideia de fazer a reitoria e também de fazer o conserto, que é estabelecer novos fluxos. Aí penso que, nessa perspectiva, o Gastão Campos é um autor que nos ajuda muito a pensar unidades de produção, em produção, coletivos organizados. E há uma produção importante do Eduardo Passos, nós já falamos nele, o Ricardo Teixeira, da USP, tem uma produção que também está disponível na internet, inclusive visualmente ela é muito interessante porque marca a produção do comum, os fluxos, né? E Milton Santos é um autor que nos ajuda nessa perspectiva de rede, Morin na discussão das hierarquias, né? E Castells, que tanto no livro O Poder da Identidade, o último capítulo, quanto o segundo, que é a discussão sobre redes, ele nos dá um conceito fundamental e simples, que é rede. Rede é um conjunto de nós interconectados. Então, a partir daí, nós vamos produzindo redes, com metáforas de várias redes. Uma delas é a rede do SUS, que serve como base para o que a gente fala, mas é preciso uma metáfora, que é de uma rede mais espraiada, uma rede que é mais capilarizada, uma rede onde a hierarquia não esteja tão presente. Nós tendemos a dizer que isto é rede, que outras coisas não são. Também, então, a produção da rede do SUS pode ser produzir redes mais heterogêneas, redes com mais democracia, com maior horizontalidade, e pode ser por essas metáforas, mas não esquecer que nós estamos produzindo a rede do SUS, que é uma rede que tem fixos. Esta é uma ideia que eu queria. Enfim, muito obrigada. Isso já nos dá um monte de conexões possíveis para um monte de ideias novas. Obrigada, Liane, pela conversa.